Durante as últimas semanas, diversos objetos voadores não identificados, ou, como preferem alguns, fenômenos aéreos não identificados, já que o termo OVNI tem uma certa carga cultural que os torna menos credíveis ao grande público, têm sido avistados em diversos lugares do mundo. Essa nova onda de avistamentos começou mais exatamente no dia 18 de novembro sobre as áreas de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. Por causa disso, tem surgido nas redes sociais, plataformas de hospedagem de vídeos, telejornais e outras fontes de informação diversas teorias, falsificações e memes a respeito desses estranhos fenômenos. As autoridades agem de uma forma no mínimo estranha, pois, enquanto dizem que tais objetos não representam perigo e que muitas pessoas têm confundido aviões, estrelas e drones comerciais com UAPs, sigla originada do inglês para fenômeno aéreo não identificado, e afirmando que tais manifestações não são perigosas, mandam fechar aeroportos e enviam aeronaves militares para tentar se aproximar desses objetos. Enquanto os ufólogos gritam a plenos pulmões de que essa é mais uma prova incontestável de que extraterrestres estão aqui, os céticos querem desacreditar todo e qualquer avistamento, atribuindo-os à ignorância ou má fé. Nós, pessoas comuns, ficamos perdidos no meio dessa batalha de narrativas e a verdade é que simplesmente não sabemos o que está aparecendo nos céus de vários locais do planeta. As diversas implicações sociais, políticas, científicas e religiosas sobre essas aparições têm sido discutidas à exaustão pelos mais diversos especialistas, divulgadores científicos, ufólogos e militares. Algumas pessoas afirmam até mesmo que esses UAPs podem ser veículos terrestres criados a partir de tecnologia alienígena. Para elas, os governos têm em seu poder espaçonaves criadas por outras inteligências que, em sua atividade de exploração da Terra, acabaram sofrendo acidentes. E é aqui que chegamos ao ponto que levou à criação deste vídeo. Como até agora na história da humanidade só conhecemos um tipo de inteligência, que é a humana, tentamos colocar tudo na nossa perspectiva. A partir disso, vamos construir um raciocínio que não é muito popular, talvez pela vontade de descobrirmos algo que possa preencher nossos anseios, tão presentes na ficção científica, que é a de que extraterrestres avançados chegarão à Terra para nos invadir ou para cooperar conosco. Hoje, a nossa tecnologia não nos permite sequer voltar à Lua, a ponto de algumas pessoas não acreditarem que um dia já estivemos lá. De certa forma, a tecnologia espacial deu alguns passos para trás nas últimas décadas. Afirmo isso porque se nas décadas de 90 e 2000, a humanidade foi capaz de construir uma grande estação espacial e de consertar um telescópio espacial avariado, hoje não temos mais essa capacidade. O veículo que permitiu isso tudo foi o ônibus espacial, retirado de serviço há pouco mais de uma década e sem um substituto que chegue perto de suas incríveis capacidades. As revolucionárias naves da SpaceX ainda estão em desenvolvimento e devem se tornar plenamente operacionais nos próximos anos, e com elas, talvez a humanidade volte ao patamar da época dos ônibus espaciais. Mas, observe o desenvolvimento tecnológico obtido por nós em outras áreas. Temos à nossa disposição ferramentas que pertenciam ao reino da fantasia há bem pouco tempo. Quem poderia imaginar que teríamos à disposição um dispositivo eletrônico na palma da mão, conectado com bilhões de outros, e capazes de acessar todo o conhecimento produzido pela humanidade até agora? Ferramentas como a inteligência artificial são bastante promissoras e têm se desenvolvido com uma velocidade assombrosa, assim como áreas como a computação quântica. A tendência é que essas tecnologias se integrem e produzam algo como a IA quântica, o que trará possibilidades de desenvolvimento tecnológico que talvez nem possamos imaginar. Dito isso, eu pergunto: quando seremos capazes de viajar para um outro sistema estelar? Sendo extremamente otimista, ao contar com as inteligências artificiais e certas descobertas que, ao menos por enquanto, pertencem ao universo da ficção científica, isso será algo para o século 22. Até lá, teremos desenvolvimentos tecnológicos que hoje parecem algo mágico. Uma ideia que considero bastante plausível seria a de se examinar organismos de uma forma extremamente discreta, fazendo uso de nanorobôs. Eles poderiam entrar em um organismo vivo e estudar seus órgãos de uma forma bastante aprofundada, muito mais do que qualquer método disponível hoje. Outra ideia que considero viável seria usar um enxame de sondas com motores de fusão nuclear para explorar um planeta. Imagina um local como Marte sendo estudado por centenas de sondas, que se espalhariam por diversas regiões. Sem limitações tão severas de energia, elas poderiam obter uma montanha de dados científicos, que demorariam séculos para serem obtidos com a tecnologia atual. Por essa ótica, seres humanos viajando em naves interestelares será algo bem plausível para os meus bisnetos. Imagine então, se numa dessas viagens, descobrimos um planeta com uma civilização tecnológica em um patamar parecido com aquele no qual nos encontramos hoje. Qual seria a atitude lógica a se tomar, levando-se em conta nossa própria reação ao desconhecido, que não costuma ser racional?
Não seria muito mais sensato obter a maior quantidade de dados possível sobre essa civilização, sem chamar a atenção, com as ferramentas tecnológicas que teríamos à disposição daqui a 100, 200 anos? Sim, poderíamos ser muito superiores tecnologicamente a esses supostos alienígenas, a ponto de podermos fazer exatamente o mesmo que esses UAPs estão fazendo conosco agora, se forem realmente sondas alienígenas nos estudando. Mas, para que chamar a atenção, e até mesmo correr riscos com possíveis acidentes, se a tecnologia nos permitiria obter as informações de que necessitamos sem exibicionismos? Sem falar que é interessante como só se deixam ser vistos à noite. Porém, como disse antes, essa é uma forma de pensar a partir de um ponto de vista humano. Fenômenos aéreos não identificados parecem fazer parte da história humana há muito tempo, mas apenas em meados do século passado, quando a tecnologia teve um salto de desenvolvimento, é que se amplificaram as tentativas de explicá-los. Para finalizar, deixo a seguinte indagação: se forem mesmo extraterrestres que estão nos investigando, o que eles estão esperando? Como ser humano, eu gostaria de ter a comprovação inequívoca de que uma outra civilização está disposta a nos contactar. Mas, seria menos doloroso para os nossos egos lidar com o fato de que contatos com outras civilizações talvez não seja uma prioridade para eles. Talvez eles ainda nos considerem muito imaturos para qualquer interação e monitorar as nossas atividades seja o suficiente. Sendo assim, não se importariam que as suas ferramentas de monitoramento pudessem ser vistas. Talvez eles estejam nos observando, assim como fariam com outras civilizações que estariam em um patamar tecnológico semelhante ao nosso espalhadas pela galáxia, para ver se conseguimos chegar ao espaço interestelar antes de destruirmos a nós mesmos, seja com um conflito nuclear ou com a degradação ambiental de nosso planeta. Obrigado! Curtam, compartilhem e se inscrevam neste canal. Até a próxima!